Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gonçalves, psicanalista clínico, e hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana que abrange a maioria da população, que é sobre a nossa saúde emocional. Essas coisas que tratam sobre a saúde emocional é algo que nós devemos nos preocupar e às vezes a gente não dá muita atenção pelo decorrer do nosso dia, o dia a dia, trabalho, família, as coisas que a gente já tem que se preocupar, né, os nossos afazeres. Então nós estamos trazendo essa proposta deste programa, de trazer muita dica, muita informação a respeito de você zelar pela coisa mais importante que você tem, que é a sua mente. Então a gente vai trazer alguns assuntos que abrangem esse tipo de conteúdo, porque as pessoas às vezes perguntam por aí, olha, eu sou uma pessoa às vezes triste ou uma pessoa alegre, como que eu faço? Né? Nós como terapeutas, né, no meu caso, eu ouço muito essa pergunta, eu preciso saber como eu fico mais feliz, eu estou vivendo num momento triste, como que funciona, o que que eu faço? Geralmente nesses momentos nós acabamos tirando essas dúvidas, que acaba ajudando muita gente. Então essas dúvidas, essas tiradas de dúvida a respeito dessas coisas tão importantes é o que a gente vai falar nesse programa. A saúde emocional, ela é algo que a gente deve sempre comparar com um objeto que a gente sempre quis e com uma qualidade muito boa. Eu vou explicar. Geralmente a gente tem o desejo de comprar um carro. É um exemplo que eu sempre costumo dar para os meus pacientes. Esse carro, quando você vai comprar, você geralmente olha todas as especificações. Se você vê a cor, você vê se ele vai consumir um bom consumo de gasolina, você vai ver se ele tem um volante. Opa, mas espera aí, isso aí é muito óbvio. Eu sei que isso aí é muito óbvio, mas já parou para pensar no seu emocional, o que controla o seu humor, o que controla as suas decisões, o seu temperamento? Se você tiver um emocional sem o volante, fica muito difícil. Assim como você comprar um carro e estar do jeito que você quer, menos o volante. Aí você fala, pô, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou conduzir o meu carro? Como eu vou levá-lo até onde eu preciso ou como ele vai me conduzir até o lugar que eu preciso? Geralmente, o volante do carro é as rédeas que você tem que ter do seu emocional. Nossa, mas como eu vou cuidar de algo que está interno? Você consegue fazer. Se você fazer uma coisa muito simples e que é falado em terapia, você ouve psicólogos, psicanalistas falar, que é o autoconhecimento. Oh, mas o que é isso? Autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que você entender a si mesmo. Nossa, mas às vezes eu olho no espelho, me vejo lá, olha, eu estou me vendo, eu me conheço, olha, espera aí, não é assim que funciona. O conhecer a si mesmo abrange todos os aspectos, até o invisível. O emocional, por exemplo. Ah, eu estou triste, essa semana está uma semana negra para mim. Aconteceu coisas que estão me deixando triste. Espera aí, que coisas que são essas? Qual é as ações que ocorreram no decorrer da sua vida que deixaram você desse jeito? Talvez se você entender os mecanismos de como funciona o start dos seus problemas emocionais, talvez isso pode te ajudar. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, é bem famoso, às vezes você encontra livros, vídeos na internet, tem livros bem famosos de Sigmund Freud. Quando ele criou a psicanálise, que era um médico, bem renomado na época, ele acabou se preocupando a respeito disso. Ele falou assim, tem muita gente que tem problemas emocionais, uma ansiedade, pensamento acelerado, problemas familiares, de relacionamentos, mas tudo isso tem uma origem. Se você parar para pensar, onde que começa uma tristeza? Onde que começa uma alegria, uma felicidade? Existe um lugar que você pode procurar. Sabe onde que é? Dentro de si mesmo. Uma ferramenta que nós podemos utilizar para entender o nosso emocional e entender como é tão importante cuidar dele, nesse autoconhecimento, a ferramenta que você usa é procurar estar observando a sua volta, os aspectos que conduzem todo o entorno da sua vida. Como que eu sou no trabalho, como que são as pessoas comigo? Como que eu lido com meus estudos? Como que eu consigo fazer meus planos e eles dão certo ou não? Eu planejo bem as coisas da minha vida? Se você entender os aspectos da sua vida, você chega no autoconhecimento. Ou, pelo menos, você chega perto do conhecer você mesmo. As pessoas às vezes perguntam na terapia dessa forma, olha, eu sei as coisas que me deixam feliz.
Às vezes as pessoas me elogiam, minha família fica feliz comigo, eu tirei um 10 na prova da faculdade, eu passei numa entrevista de emprego. Essas coisas deixam feliz. E a pessoa ainda aparece com essas dúvidas, mas o que será que eu consigo fazer para ficar feliz? Justamente, ela deu as próprias respostas. Se tirar um 10 na faculdade deixou ela feliz, se falar com alguém da família dela, que nesse caso, né, um exemplo que eu estou dando, a pessoa elogiou ela, ela ficou feliz. Se ela se esforçou bem no trabalho e foi reconhecida e ficou feliz, ela conseguiu identificar, conhecer a si mesma os mecanismos que produzem esse sentimento de felicidade. Então, nos momentos de tristeza da vida dela, o que ela pode fazer? Ela pode simplesmente utilizar as ferramentas que ela já descobriu. O que ela descobriu? Peraí, conversar com alguém da minha família, eu vi que me deixa feliz. Então, talvez nos momentos de tristeza, você tem esse item para você fazer. Então, procure fazer. Conversar com alguém da sua família te deixa? Então, é uma ferramenta que você descobriu em si mesmo que você pode utilizar sempre. Ah, mas estar bem no trabalho, ser reconhecido, isso me deixou feliz uma vez. Se você vê que a tristeza está aparecendo, você tem também mais um mecanismo para você utilizar nesse caso, para deixar você feliz. Talvez se esforçar um pouco mais ainda no trabalho, que é uma coisa até legal de se fazer, e ser reconhecido novamente, ou as coisas aparecerem porque acontecem com o seu esforço, e você vai produzindo sentimentos felizes com as ferramentas que você identifica que já aconteceu com você. Ah, mas quando eu conversei com algumas pessoas, eu fiquei triste, falei com um grupo de pessoas uma vez, não foi legal. Ah, fiz parte de um lugar onde eu acho que não era bem recebido. Eu fiz certas amizades no passado que eu lembro até hoje, poxa, riram de mim, fizeram piada, bullying, né, que é uma coisa que falam muito hoje. Então você conseguiu identificar, só estou dando exemplos, né? Você conseguiu identificar pontos que te deixam com a tristeza. Você identificando isso, você sabe que você tem que se privar desses itens. Vamos lá, vamos supor que você conhece um tipo de pessoa, né? Algumas pessoas, você está lá conversando com os amigos e você acaba identificando que se parecem, te tratam mais ou menos daquela forma, daquele grupo que você lembrou do passado, que te conhecia e foram ruins com você, fizeram piada, bullying, aquela coisa toda. Se você encontrar um tipo de pessoa hoje em dia, por exemplo, que tem essas mesmas características, você já sabe que é prejudicial para você. Então o que você pode fazer? Não fazer parte. Ah, eu estou fazendo algo que eu estou sentindo que eu não estou me sentindo bem. Eu vou em lugares que eu sinto que eu não sou bem recebido. Um exemplo que eu estou dando aqui, mais um para a gente utilizar. O que você pode fazer nesse momento? Se acontecer algo novamente nesse sentido que você já sabe que deixa você triste, o que você tem que fazer? Simplesmente não fazer mais, não fazer parte deste lugar que te faz mal. A importância do autoconhecimento, principalmente na saúde emocional, ela é fantástica. Por isso que você ouve terapeutas, vídeos por aí, as pessoas falando, olha, busque o autoconhecimento, livros de autoconhecimento, programas. Por que as pessoas falam tanto do autoconhecimento? Porque já descobriram que é a ferramenta fundamental. Lembra o volante do carro? Você precisa de um volante para dirigir. É o volante da sua saúde emocional. Você consegue conduzir o momento em que você vai estar numa situação melhor ou pior e minimizar os impactos disso, porque você se conhece. Muitas pessoas procuram a sessão de terapia, por exemplo, às vezes, Paulo, você é um psicanalista, deixa eu falar com você. Eles chegam até a sessão de psicanálise e as pessoas falam a respeito de suas vidas. E como que a gente faz para poder ajudar as pessoas a se autoconhecerem melhor? Pedindo para que elas relatem os entornos da sua vida. Se você fizer, faça um teste agora, você que está ouvindo aí na sua casa, ou onde você estiver ouvindo, faça um teste com você mesmo. Como que você está essa semana? Um pouco mais feliz? Um pouco mais triste? Você deve pelo menos reconhecer quando você está mais triste ou feliz. Se tiver em qualquer uma das situações, preste atenção em sua volta. O que aconteceu essa semana e você acaba conseguindo identificar por que você ficou assim. Vamos dar um exemplo? Às vezes você está numa semana feliz e você começa a olhar em volta, né? Os entornos da sua vida nesta semana. Olha só, meu pai me elogiou. Olha, eu ganhei um presente inesperado. Vamos dar aquele outro exemplo que a gente deu aqui já. Tirei 10 na prova da faculdade.
fui muito bem numa entrevista de emprego. Você sabe que essas coisas, né, que a gente está falando aqui, se você até está numa semana que você está mais feliz, você sabe que essas ferramentas te deram ou proporcionaram para você esse sentimento. Então, quando você precisar ficar mais feliz numa semana que talvez não esteja, e se para você esses itens que a gente falou funcionam, você tem que buscar mais isso. Talvez buscar mais, estar mais com a família, buscar se esforçar na escola para que você tire outra nota melhor que vai te fazer ficar bem. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Uma vez na sessão de terapia, né, que a gente vai trazer muitos exemplos nesse programa. Uma vez numa sessão de terapia, uma senhorinha, ela falou assim, olha, todas as vezes que eu vou num grupo, ele fazia parte de um grupo religioso, né? Ela falou, toda vez que eu vou nesse grupo eu me sinto muito bem. E às vezes que eu já afastei, né, que ela ia e voltava de tempos em tempos para esse grupo religioso. E foi interessante ela compartilhar a experiência para você ver como que uma coisa simples gerou um autoconhecimento para ela. Sabe o que ela fez? Ela contou para mim dessa forma. Olha, toda vez que eu ia lá, eu me sentia muito feliz. Toda vez que as temporadas que eu deixava de ir, eu me sentia triste. Aí eu falei, conta um pouquinho como que era lá. Ela falou, lá tinha amigos, eu ouvia as coisas que eu gostava. Então nós fomos identificando ferramentas que deixavam ela feliz nos momentos que ela estava feliz. É lógico, né? A resposta parece ser até clara. Era melhor que ela sempre ficasse frequentando aquele lugar, porque proporcionava esses momentos. Mas é tão simples que às vezes não conseguia enxergar. Às vezes ela deixava de fazer isso, né? Ah, não vou lá naquele lugar não. E ela se sentia mal, mas não conseguia reconhecer que era por isso. Então uma sessão de terapia, por exemplo, nós conseguimos ajudar, no caso dessa senhora, a reconhecer o que deixava ela feliz e os momentos ou que proporcionava um ou outro, felicidade ou mais tristeza. Então nesse caso, nós conseguimos enxergar, por exemplo, o quão a saúde emocional é importante na vida de alguém. Uma das coisas mais sérias que a gente tem que falar aqui é por que a saúde emocional ela tem que estar bem. As pessoas às vezes falam assim, poxa, eu vou me alimentar bem, vou me exercitar, vou fazer exercício físico, eu vou cuidar, né, do meu corpo tomando algumas vitaminas, comer mais frutas, verduras, aquelas coisas que os médicos, os nutricionistas pedem para fazer. E sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ter um corpo mais saudável, que vai fazer as atividades que você precisa muito bem. Mas você já parou para pensar no nosso emocional, o que está interno, o que alimenta ele? O que você pode fazer a ponto de falar assim, agora eu estou com o emocional saudável? É justamente o autoconhecimento, saber que problemas emocionais existem e saber que tem ferramentas internas que às vezes você... E tem ferramentas que podem ajudar você nos momentos em que você estiver com o emocional abalado. O autoconhecimento, por ser a chave, né, de toda essa área do emocional, ele mostra para você as ferramentas que você nunca existiu, quer dizer, que você nunca sabia que existiram. Um exemplo que eu sempre dou é uma pessoa que uma vez falou assim para mim, olha, eu preciso passar numa entrevista de emprego, ele falou isso na terapia, e eu não sei como fazer. Ele falou, eu não sei como fazer. Eu falei assim, vamos te ajudar então, vamos ver os mecanismos internos que você tem para você passar nessa entrevista de emprego. Nós começamos a vida dele, ele começou a falar, falou, olha, eu fazia isso, a atividade profissional, ele começou a contar para mim. E ele falou que o que ele estava concorrendo era por determinado cargo, né, que ele tinha que passar ali na entrevista. E nós acabamos identificando que ele era uma pessoa que ele já teve muita coragem na vida. Ele já chegou a desafiar algumas coisas para ele mesmo e ele superou. Ele falou das dificuldades financeiras que ele teve de passar de uma classe para outra, que hoje é muito difícil e ele se esforçou muito para isso. Ele falou das conquistas que ele teve com a sua família, seus filhos, as viagens que ele sempre sonhou e conseguiu atingir. Sabe o que a gente identificou para ele, que ele não sabia internamente? A coragem que ele tinha. Nessa entrevista de emprego, e nós falamos depois desse episódio, ele contou. Ele falou que ele foi muito mais confiante por saber que ele teve experiências que ele ainda não identificava. Ele não sabia que ele tinha essa força e essa coragem. E ele foi um pouco mais destemido, mas lógico, com muito conhecimento, por isso que ele estava se candidatando àquela vaga, naquela entrevista, e ele passou.
Foi muito bom participar, por exemplo, dessa experiência, né, desse paciente nessa época. A saúde emocional, por ser algo que dirige a sua vida, eu vou dar um exemplo, né? Dirige a sua vida a ponto de você tomar, por exemplo, exemplos de outras pessoas. Como que determinada pessoa conseguiu crescer? A gente não para olhar muito. A gente, às vezes, né, a gente tem a tendência de querer ter o que as outras pessoas têm. Mas, às vezes, a gente não para entender o processo que ele carregou. E nem estou falando de material, de coisas materiais. Eu conheci uma pessoa que ele tinha uma família muito bonita. Ele tinha uma esposa, filhos, bem estruturado. E numa sessão de terapia, né, muitos casos que eu tive, né, por isso que eu consigo trazer tantos exemplos, uma pessoa falou uma vez, olha, eu conheço uma pessoa e ele conseguiu um carro, eu acho que era da rua, que morava na rua dele. E ele começou a falar a respeito disso, né? Não vou nem dizer que era um tom de inveja, mas ele estava mais fitando nas coisas materiais e as coisas que davam para ver naquele vizinho, né? Então ele falou, pô, por que eu não tenho? E eu falei para ele, olha, será que você consegue entender que você vê uma família feliz ali? Ah, consigo. O que você acha que eles tiveram, né, que percorrer para chegar até aquilo? Será que teve algo que eles tiveram que fazer ou você acha que foi natural? E ali a gente começou a debater. Nós temos que fitar, a gente tem que estar, né, sempre de olho em uma coisa, no caminho que a gente tem que liderar o nosso emocional para chegar, por exemplo, com essa família feliz. Muitas pessoas estão felizes, estão me ouvindo agora, eu tenho certeza. Mas uma coisa que às vezes deixa um pouco triste é que eu sei que muitas pessoas que estão tristes também estão olhando a gente agora. E um recado que eu queria deixar para você que às vezes está passando por alguma tribulação, uma dificuldade, não estou conseguindo pensar direito, existe a síndrome de pensamento acelerado, ansiedade, depressão ou uma baixa autoestima, não consigo identificar o que você está falando, às vezes você pode procurar um terapeuta que vai te ajudar, mas às vezes você está sentindo mal consigo mesmo. Geralmente começa com uma baixa autoestima, não estou me sentindo legal, não gosto muito mais de mim, olha a importância disso, não gosto muito mais de mim como eu gostava antigamente, está vendo a importância onde as coisas podem caminhar para uma coisa que não é legal? Geralmente essas pessoas que passam por essas tribulações, o recado que eu queria deixar para vocês é que existe saída para isso. Nossa, mas por onde que eu faço? Você está falando, então tem uma saída para mim? Tem uma saída para você. Uma delas é o autoconhecimento. Mas talvez eu não consiga fazer como você está falando, né? Você pode pensar aí, mas uma coisa que eu te digo, existem profissionais prontos para ajudar você. Mas que profissionais são esses? Os terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Tem muita gente que se especializou no emocional para ajudar as pessoas. Mas como é que é esse negócio de terapia? Vamos falar um pouquinho da terapia? A terapia, ela é algo que pode ajudar muita gente. Mas a terapia para quem que é? Será que é para pessoas que têm algum distúrbio? Não, não é. Eu não tenho receio nenhum em falar para todos vocês aí, meus amigos e amigas que estão ouvindo aí do outro lado, eu não tenho receio nenhum em falar uma coisa bem importante e grava aí na sua mente. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Por que isso? Às vezes você está bem, né? Por quê? Eu estou bem. Você está bem, né? Vamos imaginar você que está me ouvindo e está achando que está bem. Você tem mecanismos internos para resolver as coisas da sua vida, às vezes de uma maneira até melhor do que você faz hoje. Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes você tem, como aquele exemplo que a gente deu anteriormente, naquele homem que queria passar naquela entrevista de emprego e tinha uma coragem muito grande, mas não identificava isso. Isso ajudou, né, ele ser um pouquinho mais destemido e conseguir passar na entrevista de emprego, por exemplo. Então essas ferramentas, né, na sessão de terapia, né, elas aparecem, porque você vai praticar com o terapeuta, né, o profissional, a ponto de você fazer um autoconhecimento, né, a gente fala que é até uma coisa muito superada, né, superada que eu falo, ela te dá um up nos momentos em que você não consegue fazer sozinho, mas tem um profissional ali. Então ele vai te ajudar a levantar as ferramentas que você tem internas. Vamos dar mais um exemplo? Uma vez apareceu uma pessoa na sessão de terapia que ela queria muito, eu lembro até hoje, né? Era uma coisa profissional também. E ela falou assim para mim, eu não sei o que eu faço, sabe por quê? Eu preciso falar com uma pessoa e é uma pessoa que eu conheci na infância e ele vai ser meu chefe nesse novo trabalho. E eu preciso falar com ele.
e eu vi que ele se deu melhor na vida, falando financeiramente, né? E eu vou lá pedir trabalho, né? Onde ele trabalha, e preciso passar por isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu faço? Eu vou explicar para vocês o que ela fez. Na sessão de terapia, ela buscou o autoconhecimento. Ela procurou saber que, além da coragem, ela tinha uma valentia em fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ela passou numa boa faculdade, ela tinha família, pessoas da família dela que davam atenção para ela, que queriam que ela mostrasse cada vez mais a boa pessoa que ela era e incentivava. Talvez ela só não teve tanta oportunidade, que às vezes precisa, financeira, alguma coisa assim, ou um pouquinho mais na área profissional. E acabamos mostrando que essa valentia e coragem que ela descobriu que ela tinha interna era um mecanismo que ela podia utilizar nesse momento que ela identificou que ela não queria falar com aquela pessoa porque ela já conhecia, tinha um certo receio. E mais uma vez, é um caso de sucesso, né, que a gente trouxe na terapia, que eu pude presenciar. Ela identificou a valentia, a coragem, conseguiu ir lá. Ela também conseguiu a vaga que ela queria, né? Eu fico muito feliz de ter visto isso, né? Uma pessoa identificar que tinha mecanismos internos a ponto de ajudá-la, né, nas dificuldades. Vamos supor que você tem uma decisão para fazer. Olha, eu preciso mudar de trabalho. Eu preciso ir para um trabalho melhor, só que ou eu preciso ir para o A ou para o B. E é uma decisão importante para a sua vida. O que você vai fazer? Como que os mecanismos internos, que ainda você nem conhece, como que isso pode ajudar? Mais uma vez eu vou te explicar também. Na sessão de terapia, as pessoas conseguem entender o quanto que elas têm dessas ferramentas que podem ajudar. Às vezes ela tem gatilhos. Gatilhos, né? A gente entende, é uma arma, né? Vou apertar o gatilho e vai sair algo, uma bala, por exemplo, né? Numa arma, a gente costuma brincar. Mas existem os gatilhos emocionais. Tem uma pessoa que ela falou uma vez para mim que ela adora ler. Gosto de ler livros. E ela tinha uma dificuldade para um trabalho, né? Eu falo isso porque eu atendo muitas pessoas da área profissional na parte da terapia. E ela falou assim, agora eu não sei se eu consigo para um cargo determinado ou outro, me deram as duas opções, eu não sei se um é mais promissor ou se o outro não é, o que eu faço? E sabe o que ela gostava? De ler muito, eu estou falando aqui. Ela utilizou isso, que nem sabia, ela parou de ler que ela lia ficção, ela lia aqueles livros, né? Também é bom, né? Ajuda na parte lúdica. E ela começou a trocar a leitura dela pelos assuntos determinados onde ela podia escolher. Por exemplo, a área da profissão que estava levando ela para um dos cargos, ela começou a ler sobre aquilo. E o outro também, que ela tinha duas opções a fazer. Ela ficou tão confiante uma vez quando ela falou, olha, eu descobri mais a respeito das duas áreas que eu posso escolher aqui e eu estou indeciso. E ela conseguiu fazer uma boa escolha. Ela tinha ferramentas internas, talvez era só trabalhar com o intelecto, ler mais as coisas certas. São coisas simples. Nossa, mas o que eu vou fazer da minha vida? Você pode ter as respostas para isso se você tiver essas ferramentas aí. Uma coisa importante que a gente tem que deixar claro é que a saúde emocional ela é tão importante quanto a saúde física. Eu dei um exemplo aqui um pouco atrás, que se você comer, né, tiver uma boa alimentação, fizer exercícios físicos, aquelas coisas que nutricionistas e médicos falam para que você tenha uma boa saúde do seu corpo, isso é importante. Mas não podemos esquecer que essas coisas estão aliadas ao emocional, não dá para desprender uma da outra. Se você dormir certinho, né, que nem as pessoas falam, quanto tempo tem que dormir? 8 horas, de 8 a 9 horas. Se você dormir esse tanto, por exemplo, vai te ajudar a estar mais disposto no outro dia. E sabe o que acontece se você ficar disposto no outro dia? Você vai conseguir utilizar as ferramentas que você tem para controlar o seu emocional de uma maneira melhor, porque você está mais descansado. Se a sua saúde está melhor, por exemplo, você sabe que você consegue tomar decisões com uma maior lucidez. Imagina uma pessoa cansada e tendo que tomar uma decisão de sua família, por exemplo, para cá ou para cá, o que eu faço? Ela consegue, com os mecanismos internos, junto com uma saúde corporal boa, e ela consegue então tomar uma melhor decisão. Uma coisa que a gente não pode ser, isso eu sempre trato, né, com os meus pacientes na sessão de terapia, é o quanto essas pessoas necessitam verificar a sua agenda. Mas peraí, você está falando de agenda agora? Vamos falar um pouquinho de agenda e o que isso tem a ver com o emocional?
Uma pessoa uma vez chegou na sessão de terapia, olha quantos exemplos, né, que eu consigo deixar com vocês. E ela falou assim, olha, meu dia está muito corrido, eu não sei o que eu faço. Eu falei para ela, fala para mim o seu dia como se fosse uma agenda. Ela falou, ó, das 8 às 9 eu me preparo em casa para o trabalho, depois das 9 às 10 é trânsito, das 10 às 18 é trabalho, depois eu pego todo o trânsito de volta até umas 20 horas, depois eu chego em casa, faço um monte de trabalho doméstico e depois eu só vou dormir. E depois, no outro dia, ela começa tudo de novo. O que vocês acham? Vocês estão aí do outro lado? Tem alguma anomalia, algum problema nessa agenda? Então a gente vai falar sobre ela e como que essa pessoa conseguiu sobrepujar isso. Você pode utilizar na sua vida. Uma coisa legal é você pegar um papel, né, guarda aí esse exemplo na sua vida para você utilizar e coloca os horários, né, todo dia cedo, das 6 às 7, tal, como se fosse uma agendinha, né, geralmente fazem no computador. E você fala, coloca ali o que você faz. Todo dia, eu acordo mais ou menos esse horário, me preparo, café da manhã. Quando você terminar de escrever, se em algum momento você ver ali algo para você, alguma coisa precisa melhorar. Essa pessoa na terapia que chegou pra gente falou que estava lotado de atividades na vida dela, sabe o que ela fez? Ela identificou, igual essa pessoa do exemplo que eu estou dando, ela identificou que ela não tinha nada na agenda dela que era para ela. Ela cuidava do trabalho de outras pessoas, ia para o trânsito, voltava, mas ela não tinha um momento na agenda dela que poderia ser até curto, mas que ela utilizava para ela mesma. Então foi um bom trabalho que nós realizamos, por exemplo, na terapia, que você aí que está ouvindo a gente pode utilizar também como exemplo. Pegue a sua agenda, se não tiver um tempo para você, mas eu só consigo tirar 20 minutos. Sabe o que você faz nesses 20 minutos se sobrar? Usa para você. O que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir séries. Caramba, você identificou uma coisa que deixa você feliz e que é para você. Eu quero fazer uma caminhada, eu estou precisando. Então você vai colocar nessa agenda, neste momento, essa atividade que vai te ajudar. Pense sempre nisso. A saúde emocional está atrelada a tudo que você faz no seu dia. Se um dia for cheio, só servindo outras coisas e outras pessoas e não para você também, algo está errado, já identificou. A gente não precisa ser um mágico para entender que você não está uma pessoa com uma saúde emocional que está zelando por isso, né? Um outro exemplo que eu queria deixar para vocês é que quando as pessoas estão muito atarefadas, elas acabam deixando de saber que parte das coisas que elas estão atarefadas não estão fazendo tão bem. Mas eu trabalho para o bem da minha família. Você trabalha para o bem da sua família. Mas realmente você não consegue fazer uma reorganização, olha a palavra, reorganização da sua vida, a ponto de você saber que você pode organizar e deixar um tempinho que você precisa. É uma coisa muito importante isso. Eu sempre ressalto, né, quando as pessoas falam que está muito cheio o dia delas e não estão conseguindo fazer mais nada, eu sempre ressalto. Pegue a sua agenda, dá uma trabalhada com ela e se de alguma forma você identificar que você não está conseguindo ter tempo para fazer as coisas que você precisa, algo ali não está bem. E um recado mais importante, né, entre muita coisa que a gente já falou aqui, a saúde emocional ela vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Sabe essa pessoa que está do seu lado, na sua família, é um exemplo, né? Você pode estar sozinho, mas às vezes tem uma pessoa do seu lado que você convive. Então, sua família, sua esposa, seus filhos, ou algum amigo de trabalho, um colega. Essas pessoas influenciam muito a sua vida. E você tem que fazer esses relacionamentos estarem saudáveis. Por quê? Mais um item que você precisa estar bem para a sua saúde emocional. As pessoas às vezes chegam com problemas de relacionamentos na terapia. E o relacionamento que eu falo não é só de namorado, namorada, esposo, esposa. E aquele amigo que você tem, uma amiga, trabalho, como é que é no trabalho? Você já parou para pensar? Eu sempre foco em relacionamentos porque muitas das vezes, e o ser humano não foi feito para ficar sozinho, ele foi feito para se relacionar. Às vezes, o que deixa você triste ou feliz numa proporção grande, geralmente as pessoas que estão à sua volta. Você já parou para analisar como que está isso na sua vida? Já parou para pensar se você consegue, de certa forma, identificar se estão fazendo bem as pessoas à sua volta? Como que você é também com seus amigos? Você já parou para pensar como você é no trabalho? Você é uma pessoa que colabora, é legal, as pessoas gostam de você?
você vê essa reciprocidade, você vê que as pessoas são assim também com você, é tudo uma maneira de você identificar que os relacionamentos que você está estão tão bons. Eu não tenho medo de falar para as pessoas quando elas precisam. Se você não está se sentindo bem perto de alguém, como aquela história, se você não está se sentindo bem em um lugar, faz o seguinte, saia, porque esse lugar não está te fazendo bem. Se você está perto de alguém que não te faz bem, é uma outra ferramenta também. Se você conseguir identificar isso, talvez não seja tão bom estar tão próximo dessa pessoa. Agora, por outro lado, tem muita gente que está te apoiando do seu lado, sua família, amigos mesmo, as pessoas do trabalho que te apoiam. Essas pessoas você tem que sempre manter aquele vínculo que vai te ajudar a crescer e saber que você precisa do apoio em sociedade, né? A gente vive em sociedade, estando bem com seus relacionamentos, você vai estar meio caminho andado para muita coisa do seu emocional. Quantas vezes você já chegou em casa, tenta lembrar, forçar aí na sua mente, ou lá na escola, não sei a idade de quem está me ouvindo, né? Várias idades, mas imagina, pense em algum momento que você chegou de algum lugar e falou, mas aquela pessoa parece que não foi tão legal falar, poxa, não gostei. Acontece, não gostei. Agora vamos por outro lado. Eu conheci algumas pessoas, vamos imaginar aqui, eu conheci algumas pessoas uma vez, foram pessoas boas que me apoiaram, poxa, de quais situações que você saiu melhor? Quando você estava perto de pessoas que incentivaram, te apoiaram e trataram bem você? Ou quando você estava de pessoas que apoiaram, te trataram bem, te elogiaram, te ajudaram a crescer? É nessa hora que a gente vê o quantos relacionamentos são importantes na nossa vida. Então nesse programa nós vamos falar vários episódios, né? Vamos falar sobre problemas emocionais, vamos falar um dia sobre ansiedade, nossa, o mal do século, né? Tem uma música do Legião Urbana, o mal do século é a solidão. A solidão a gente pode falar também, por exemplo, foi feito uma pesquisa na Inglaterra que 89% das pessoas que procuram tratado emocional, 89%, é muito, quando chegam estão com problema de ansiedade e depressão. A ansiedade é uma escadinha, a gente vai falar ainda sobre isso, mas a ansiedade leva à depressão, é uma coisa que não é boa. Então qualquer momento em que você sentir, poxa, eu não estou bem comigo mesmo e não sei nem as ferramentas, nem com essas dicas que eu recebi aqui hoje, se você está pensando, procure um profissional. Vai ter sempre um profissional para te ajudar. Os profissionais do emocional é uma escuta profissional. Eles vão te ouvir e eles vão ajudar você a organizar as ideias. E é aquela coisa importante que a gente já falou aqui hoje, organizar as ferramentas internas que você tem, que vão te ajudar nas decisões mais importantes da sua vida. Pessoal, agradeço demais todo mundo que parou para ouvir isso aqui e a gente vai ter muito assunto para tratar. Então vamos trazer exemplos, trazer pessoas para a gente conversar e nós vamos fazer com que a saúde emocional de você que está ouvindo aí a gente, possa de alguma forma ser melhorada. A gente pode melhorar essas coisas. A gente vai ter, como a gente falou no começo, o controle do nosso emocional. Não vai ser um carro sem volante, né? Não, a gente vai ter o controle dele. E acima de tudo, fazer com que você esteja sempre bem com a pessoa mais importante que você tem na sua vida, que é você mesmo. Obrigado, pessoal.